A vida vai passar e você ficará apenas observando, assistindo aos outros viverem, enquanto você apenas sobrevive. Você trabalhará até não ter mais forças e nem poderá se aposentar, pois sua previdência se transformou em festas e orgias de pessoas que não ligam se você vai passar seus últimos dias em uma casa confortável ou em uma sarjeta qualquer. Tudo isso enquanto a elite se alimenta do bom e do melhor, incha com excesso de calorias e, em paralelo, você tem que escolher em qual dia da semana vai comer carne. Com o dinheiro que roubam, os filhos dos poderosos vão estudar fora do país, vestir as melhores roupas e, depois, voltar para o Brasil para ocupar um cargo muito bem remunerado, pago com o seu dinheiro. Tudo isso enquanto seu filho passa dificuldades para conseguir um emprego de repositor em um supermercado. As próximas gerações terão seu futuro condenado pela inaptidão daqueles que se negaram a lutar. A escolha é sua, enquanto eles vivem e se regozijam. Você pode apenas ver tudo passar como um pobre espectador, ou pode se revoltar e se alistar nas trincheiras. Não seja covarde, existe um grupo disposto a lutar. Cerre fileiras, a vida não vai esperar. Enquanto eles enriquecem, riem da sua inaptidão e da sua inércia. O futuro será muito glorioso, basta você realmente querer. Imagina que você está assistindo aquele filme em que o protagonista só se ferra, aquele filme em que o personagem principal rala muito, é passado para trás por outras pessoas e no final, quando você acha que finalmente chegou a hora da colheita, a hora em que a maré de azar vai acabar e o protagonista finalmente vai se dar bem, aí ele é atropelado por um caminhão desgovernado e tudo acaba em desgraça. Então você desliga a TV e pensa, nossa, que desgraça de vida esse cara teve, ainda bem que é só um filme. Pois bem, meu consagrado, você está errado. Se você mora no Brasil, é bem provável que essa seja a história da sua vida. Tudo bem, talvez sem a parte do caminhão desgovernado, mas a vida do brasileiro médio é essa. Crescer, trabalhar em um emprego mal remunerado, torcer para não ser assaltado e ter o celular que você ainda está pagando levado por um nóia. Pagar muito imposto, se locomover em um ônibus lotado e torcer para que nada de muito ruim aconteça no trajeto. Ver que o país onde você vive está tomado pelo crime organizado e que os governantes nada fazem em relação a isso. Isso quando não os ajudam. Viver no Brasil é como ser colocado dentro de uma caixa transparente, onde você vê tudo acontecendo ao seu redor, mas não pode participar de nada. Você olha para os Estados Unidos, vê a vida acontecer, vê os caras lançando foguetes, vê um jovem de 18 anos ganhar um puta carro dos pais no aniversário, vê as pessoas viajando, consumindo, por que não? Mas não é só nos Estados Unidos, do outro lado do mundo, na China. As coisas acontecem em uma velocidade quase inimaginável para nós, meros brasileirinhos. Foguetes, robôs, infraestrutura megalomaníaca. Os caras têm uma represa tão grande que altera a velocidade de rotação do planeta. Cara, que é isso? Em 2 meses, o chinês levanta um prédio inteiro. Aqui, na frente da minha casa, passaram 4 meses para fechar um buraco, eu não tô nem zoando. Na Europa, mesmo nos países mais ferrados, você consegue trabalhar e comprar comida sem deixar todo o salário no supermercado. E nem precisa ir tão longe, ou pegar os países mais ricos para fazer essa comparação. El Salvador tá humilhando o Brasil. O presidente de lá construiu um mega presídio para 50 mil presos, colocou os vagabundos na cadeia e resolveu o problema da segurança pública. Quem diria, né, que você prender os criminosos melhora a segurança do país. Ah, e quer mais? Ele está enterrando os fios de energia e deixando as cidades bem mais bonitas, o exato oposto do que temos aqui. Eu sei que isso parece uma coisa boba, simples, mas cara, isso faz uma diferença absurda. Você viver em uma cidade cheia de fio para todo lado é uma coisa horrorosa, e pode ter certeza que isso aumenta a percepção de que você está imerso no caos, cara. Isso com certeza faz mal às pessoas. Além disso, ele criou um sistema de saúde pública com inteligência artificial, que é considerado um dos mais desenvolvidos do mundo. Quando você olha para todas essas coisas acontecendo ao redor do mundo, percebe o quão precisa é a analogia da caixa transparente. O brasileiro pega o celular e observa o mundo acontecer, observa as pessoas vivendo, enquanto aqui parece que nada funciona. Parece que o Brasil foi condenado a permanecer estagnado e o brasileiro a viver na pele o mito de Sísifo. Quando você acorda, empurra a pedra montanha acima, faz um esforço hercúleo para tentar conquistar alguma coisa, mas quando chega ao topo e está prestes a comemorar o feito, a pedra rola montanha abaixo e todo o seu esforço vai junto. Amanhã você terá que fazer tudo de novo, e depois,
Eu falei tudo isso, dei toda essa volta para chegar a um ponto. As coisas não precisam ser assim. Você não precisa viver essa vida miserável, sem perspectiva. As coisas podem ser melhores. Você não precisa viver com medo. Você não precisa viver dentro dessa caixa transparente, observando as coisas acontecerem ao seu redor, enquanto na sua própria vida nada acontece. Você só tem essa vida e não merece viver na miséria, enquanto os poderosos se regozijam com o fruto do seu suor, que eles roubaram de você. Mas uma coisa precisa ser dita: ninguém faz nada sozinho. E você goste disso ou não, sua melhor chance está em encontrar um grupo político honesto, com boas ideias e disposto a mudar a realidade do país. Bom, se você fizer uma pesquisa rápida, filtrando por essas características, pouquíssimos grupos aparecerão. Na verdade, eu diria que apenas um. Apresento a vocês a missão e o homem que representa toda essa mudança. Renan Antônio Ferreira dos Santos, ou só Renan Santos, ou só Antônio Ferreira, ou só presidente do Brasil. Enfim, Renan é o fundador do MBL e do Partido Missão, o último partido criado no Brasil. E antes que você, que odeia políticos, comece a reclamar, deixa só eu apresentar esse grupo. Antes de os missionários surgirem, Renan fundou o MBL, junto de seus amigos. Em seguida, organizou grandes protestos de rua e, não satisfeito, articulou impeachment dessa mulher aí. O cara é realmente diferente. Depois disso, apoiou Bolsonaro no segundo turno de 2018, viu que Bolsonaro só tava fazendo merda e resolveu ir contra tudo e contra todos, rompendo esse apoio. Seria muito mais confortável continuar apoiando o mito, mas essa é a diferença entre um líder e uma pessoa qualquer. O líder aponta o caminho, mesmo que ele seja difícil de trilhar. O tempo passou, o MBL foi perseguido pela esquerda e pelo bolsonarismo, resistiu firme e decidiu que, se quisesse fazer alguma mudança de verdade neste país, teria que fundar um partido político. Foi aí que deram início à coleta de fichas. Entre denúncias orquestradas pela esquerda, tentativas de desacreditar o movimento por parte de bolsonaristas e pessoas dizendo que o partido só sairia por cima do cadáver delas. Bom, o partido saiu. Renan estava lá. Todos os dias fazia sua live das 15 horas, o Análises Renais. Mas ele não era um cara muito conhecido. Na verdade, Renan era quase o fundo do funil, no nível de cracudismo do MBL. Eu acho que acabei de inventar uma palavra, mas tudo bem. Bom, Renan realmente não era conhecido. Ele trabalhava mais nos bastidores, ajudando seus companheiros nas questões estratégicas. Renan nunca ligou muito pra fama. E eu falo isso porque acompanho o MBL desde 2018 e sempre percebi essa característica nele. Mas com a aprovação do partido, lá no Tribunal dos Partidos, e eu esqueci o nome agora, eles finalmente tinham um meio para colocar seus projetos no mundo real. Só que ainda precisavam de um nome para concorrer à presidência. Muitos nomes foram cogitados: Danilo Gentili, Arthur Duval, Beraldo. Mas o destino é muito engraçado, e apesar desses excelentes nomes, alguém completamente inusitado apareceria e roubaria a cena. Contra todas as probabilidades, o nome de Renan começou a ser cogitado, a ideia ganhou tração, e hoje estamos aqui. Renan foi oficialmente chancelado como candidato à presidência pelo Partido Missão, e já está em terceiro lugar, indo buscar o Judas. Meus amigos, a coisa toda está indo muito bem. Bom, eu falei de muitas coisas, mas como chegar a esse futuro glorioso está no título do vídeo. Para alcançar isso, precisamos entender o plano de governo de Renan Santos. O mais engraçado é que ele era tão grande que nem pôde ser protocolado integralmente no TSE e precisou ser reduzido. A diferença já começa aí. Renan tem um plano de corte de gastos com super salários e, mesmo não gerando tanto impacto para os cofres públicos, busca dar o exemplo, algo que é tão necessário em um país moralmente falido. Em contrapartida, também pretende desindexar o crescimento do salário mínimo, do crescimento de benefícios e aposentadorias. Embora seja uma medida que soe como um remédio amargo, bom, às vezes é preciso tomá-lo, pois dessa forma, o salário mínimo passaria a ter um ganho real e o remédio amargo seria tomado por todas as classes sociais, demonstrando assim que o comprometimento da missão é antes de tudo para com a justiça real. Junto a isso, propõe uma política fiscal responsável para fazer com que os juros diminuam e o poder de compra seja restabelecido, para que você não precise pagar 100 mil reais em um mob. Meu Deus, o que é isso, cara? Além disso, outro foco é a segurança pública, construção de novos presídios, endurecimento e aumento das penas e a adoção do chamado direito penal do inimigo, que basicamente consiste em facilitar os trâmites para a prisão de pessoas cuja participação em facções criminosas tenha sido comprovada. Eu não quero falar besteira, então vou tratar nesses termos.
Renan também quer fazer uma coisa que é extremamente moderna, embora quase nenhum outro país conheça essa tecnologia: ferrovias. Acredite se quiser, mas essa tecnologia de séculos atrás, o Brasil resolveu praticamente não adotar. Nós sequer entramos no século XVIII nesse quesito, e as ferrovias ajudam muito no escoamento da produção, sem falar que preservam as rodovias, já que você terá menos veículos pesados transitando por elas. Além disso, outra pauta importante é a industrialização do Nordeste, para a geração de classe média e, consequentemente, uma melhoria no voto e o fim das oligarquias, que tratam os estados aqui do Nordeste como se fossem seus ducados, mas nesse caso, elas só querem expoliar os camponeses sem nenhuma contrapartida. Aí, se tudo isso não destruir as oligarquias podres do Nordeste, entra em campo a Lei de Responsabilidade Gerencial, que é uma mudança no incentivo ao acesso aos recursos de financiamento de campanha. Em resumo, para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário e eleitoral, a métrica deixa de ser a quantidade de deputados eleitos, e isso por si só é obviamente um absurdo, e passa a ser o cumprimento de metas pelos seus prefeitos. Então, se o partido X quiser receber financiamento, terá que entregar infraestrutura, empregos e desenvolvimento real. Basicamente é isso. E lembrando que eu posso ser impreciso em alguma coisa aqui, então para entender tudo da melhor forma, acompanhe o Renan Santos. E tem mais um monte de coisas, como investir no compartilhamento de tecnologia, no processamento de terras raras, e não apenas vendê-las, como o Judas e o Lula querem fazer. Investimento no setor de defesa, tendo em vista que somos um país de dimensões continentais, cheio de recursos importantes, mas que parece uma criança indefesa no tabuleiro militar global. E talvez isso inclua a criação de uma arma nuclear. Investimento no setor aeroespacial, para desenvolvermos um sistema de geolocalização nacional e não ficarmos dependentes de outras nações. Vocês sabiam que o GPS que nós usamos é americano, então se eles quiserem cancelar o sinal, basicamente nós estaremos ferrados. E isso não inclui só o seu Google Maps deixar de funcionar, as colheitadeiras do agronegócio param, a placa de vídeo que você comprou e mandou o chinês declarar que custou $30 não vai chegar. Mas se bem que agora nem isso dá pra fazer, né? Porque o desgraçado do Haddad já ferrou as compras internacionais. Mas não que eu tenha feito isso. Jamais. Fortalecimento de setores de ponta e, principalmente, investimento na formação de cérebros para trabalhar em grandes empresas como a Embraer, a WEG. Inclusive, quem sabe criar uma equipe de Fórmula 1 com essas grandes empresas e as grandes mentes pensantes da nação por trás disso. Bom, eu falei algumas coisas, mas saiba que eu não falei nem o começo. Se o TSE ficou com preguiça de ler todas as páginas do plano de governo do Renan, imagina a quantidade de propostas que tem ali. Esse foi um pequeno pedaço do mapa que irá nos tirar desse mar de lama em que estamos atolados e nos levar ao topo, para sermos uma das 5 maiores nações do mundo. E é por isso que eu falo, procure acompanhar o Renan Santos e entender suas propostas, porque isso irá nos fazer sair daquela caixa transparente, onde somos apenas espectadores dos grandes feitos das outras nações, e nos levar ao patamar de protagonistas do rumo dessa nação. Um país onde você pode sair à rua, sem medo de ser assaltado, onde você pode ter um carro bacana aos 18 anos, onde você pode casar e ter uma família, uma casa e um emprego que permita você sonhar e realizar. Um país onde a seleção conquiste títulos, pois os nossos atletas, que são um reflexo da sociedade, se tornarão pessoas regradas e que tratam a camisa amarela com seriedade. Um país onde o Nordeste é uma megapotência e não um ralo de recurso dos trabalhadores de outras regiões. Um país onde um criminoso vá preso por muito tempo ou morto sem entrar em confronto com a polícia, seja um ladrão de celular, um assassino ou um político corrupto. Um país onde nossas forças armadas imponham respeito, onde os presidentes vizinhos pensem 2 vezes antes de se embebedar no poder, porque sabem que se fizerem isso, nossas forças especiais podem do nada bater na porta do quarto deles. Um país levado a sério, um país glorioso como deve ser. Tudo isso é possível, basta você realmente querer.